A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Queremos nesta manhã saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando mais uma escola bíblica. Hoje nós iremos estudar, na verdade, a lição de número 4, que tem por título a iluminação espiritual do crente. Estamos aqui com os nossos professores, né? Irmão Diego, irmão Elias, que está aqui. Quero pedir aqui que ele também já faça suas saudações. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Cumprimento também os irmãos com a paz do Senhor, que Deus abençoe esse domingo maravilhoso, dado por Deus, que seja um domingo espetacular na nossa vida espiritual, para cada um de vocês que estão em casa também, nos assistindo nessa manhã. Nós iremos fazer uma oração inicial, e eu quero convidar o irmão Diego para fazer essa oração. Estaremos aqui já iniciando a nossa lição, né, para que nós possamos ter uma lição muito maravilhosa hoje aqui, nesta manhã, que nós possamos tirar bastante proveito. Amém, meus queridos? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, Altíssimo e Soberano Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai Santo, por mais esta oportunidade de estar aqui, Senhor, para nós aprendermos, Pai, através da lição desta revista, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha iluminar, Senhor, os olhos da nossa mente, Pai, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, Senhor. Abençoa a nossa vida, Pai, queremos falar acerca, Pai, da palavra contida nessa revista, Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço por todos aqueles que irão assistir, Senhor, essa programação, que sejam edificados para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, eu já quero lhe pedir aí, você na sua casa, para que você possa abrir aí a sua revista. Nós estaremos agora iniciando aqui as nossas, nossa lição número 4, a iluminação espiritual do crente. Então, abra aí a sua lição, a sua revista, e você também, eu já quero lhe pedir que você compartilhe aí. Hoje, irmãos, será uma lição realmente muito produtiva. O conteúdo está maravilhoso, bem didático. E se você puder compartilhar, coloca aí como modo de compartilhamento, para que você possa abençoar outras famílias também. As pessoas possam nessa manhã, elas que já acordaram, já fizeram o seu café, estiver aqui com a gente aqui nesta manhã para aprender mais sobre essa lição de hoje, que é a iluminação espiritual do crente, tá bom? Então vamos entrar aqui, no primeiro, no assunto da nossa lição. Hoje, que são 26 de abril, estamos iniciando a lição número 4, iluminação espiritual do crente. Então, nós temos aqui como textual, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E a verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Observamos aqui, irmãos, já aqui no textual Verdade Prática, que ele vai falar de conhecimento, sabedoria e revelação. E no textual, e na Verdade Prática, vocação e riquezas. Então já temos aqui termos que já são bem assim expressivos. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao versículo de número 23. Vamos ler. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos, pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia,
não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que maravilhosa lição, né? Então, nós estamos aqui, né, com objetivos nesta lição. O objetivo geral, irmãos, aqui, que você possa compreender, ao final dessa lição, quando nós chegarmos ao final dessa lição, você vai estar esclarecido sobre a dimensão da nossa chamada, das riquezas da herança e da grandeza do poder de Deus. Observe aí os 3 pontos, de fato, que vão compor esta lição, que ao final dela, nós teremos a condição de ter esclarecimento sobre esses 3 assuntos. A dimensão dela, a riqueza da herança divina e a grandeza do poder de Deus, tá bom? Então, entremos aqui na nossa introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Olha só, a oração de ação de graças, capítulo 15, 16. Oração intercessória, está lá no versículo 17 ao 19. E a confissão de louvor e exaltação, está no versículo 20 ao 23. Nessa sentença, somos louvar ao Senhor pela nossa eleição, guarde bem essa palavra, eleição, buscar a iluminação do Espírito, para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Olha aqui, irmãos, na introdução dessa lição, nós já temos o esquema, o mapa de toda a lição. Eu marquei aqui as palavras-chave da introdução, que você vai vê-las repetidas ao longo de toda a lição. Ó, primeira palavra-chave, eleição, e a segunda, iluminação do Espírito. Então nós vamos estar aqui, através da eleição e da iluminação do Espírito, nós iremos compreender a chamada, a herança e o poder do nosso Deus. Fica fácil de você compreender assim, né, irmãos? Né, irmão Nezé? Você pega a eleição, primeiro você é eleito, depois que você é eleito, você é iluminado, e essa iluminação vai te esclarecer por 3 pontos: pela tua chamada, qual é a tua missão, qual é o teu propósito na terra, a tua herança, ou seja, a herança que Deus vai lhe dar, e você como herança de Deus, e também o poder de Deus em nossas vidas. Então, a iluminação para o eleito traz à luz nessa lição de hoje esses 3 pontos principais aqui. Então, com essa introdução, eu já quero passar aqui a palavra para o nosso professor, irmão Diego, que vai estar ministrando o primeiro ponto nesta manhã. Bem, irmãos, vamos adiante aqui no primeiro ponto: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória e da sua herança. Primeiro ponto, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Está lá no capítulo 1, versículo 17. Ele estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Meus queridos irmãos, aqui, o apóstolo Paulo, ele estava deixando bem claro algumas coisas, entre elas, aqui é impossível que uma pessoa que
que ela não é iluminada pelo Espírito, né, que já a gente vai tratar um pouco mais sobre isso, ela entender algumas coisas que são essenciais para uma caminhada cristã. O exemplo disso é que quando Jesus ele pergunta aos discípulos, após terem, né, aceitado aquilo que Jesus falava a eles, após terem reconhecido que ele verdadeiramente é. E aí os discípulos olham para ele e dizem assim, eles dizem que tu és João Batista, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és, outros dizem que tu és Elias. Ele é muito bem. E agora vocês, quem vocês dizem ser eu? E Pedro ele toma a palavra e diz, tu és o Filho do Deus vivo, né? Ele acredita naquilo que Jesus falou. Então, após isso, Jesus ele vai responder dizendo o seguinte, está lá em Mateus capítulo 16, versículo de número 17. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, essa iluminação, ela é necessária na caminhada cristã para nós entender os mistérios de Deus na nossa vida, os mistérios da palavra, os mistérios do reino de Deus. E através dessa revelação, a gente pode, como é que eu posso dizer? A gente pode receber muitas coisas de Deus, né? A gente pode ser esclarecido acerca de muitos assuntos. E o primeiro deles que eu quero falar aqui, claro que tem mais, mas aqui dentro da lição a gente vai falar sobre estes. O primeiro é ação de graças, né? E sobre a intercessão. Ele vai falar aqui, ó, Deus, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito. Ele manda aos cristãos se alegrarem e dar graças a Deus por essas bênçãos que Deus estava derramando sobre eles após ele ser esclarecido depois da leitura da carta que ele enviou aos Efésios. E ele vai falar aqui sobre ação de graças, né? O que é ação de graças? É gratidão, né? É não murmurar e agradecer por tudo aquilo que está acontecendo, até porque até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos agradecer por isso, sabe por quê? Porque tudo aquilo contribui para o bem daquele que serve, para aquele que teme a Deus, para aquele que aceitou a Jesus, para aquele que está nos caminhos do Senhor. Então, muitas vezes, né, até um ditado que diz que há males que vêm para o bem. Né? Então, a gente pode trazer isso para a nossa vida, porque muitas vezes Deus, a gente acha que está acontecendo algo ruim na nossa vida, mas lá na frente Deus, não olhando com o olhar humano, claro, com o olhar de Deus, né, porque Ele sabe de todas as coisas. O salmista Davi vai dizer que ainda antes que a palavra estivesse na sua boca, Deus já o conhecia, já sabia o que ele queria dizer, né? Então, ele já sabe do final ainda do começo. Então, às vezes acontece alguma coisa ruim na nossa vida e a gente começa a murmurar, né? Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que a minha família está assim? Por que várias coisas estão acontecendo? E Deus lá na frente está esperando uma decisão nossa, né? Que decisão que Deus ele espera dos salvos? Daqueles que um dia confessaram, daqueles que cantam louvores a Deus, agradecimento, né? Um hino de gratidão. Há um exemplo na palavra de Deus sobre uma bênção que Deus estava para entregar. E ela estava bem pertinho, não estava tão longe, né? E era tão perto, irmãos, que eles não precisaram de camelos para ir, eles não precisaram de carros, não precisaram de nada, né? Deus mandou eles ir a pé, né? Moisés foi lá, libertou o povo e disse, vai lá, né, para a terra que manda leite e mel. Então, a bênção estava muito perto. E por causa da murmuração de Israel, eles passaram 40 anos, coisas que em alguns dias eles chegaram lá. Ficaram rodando em círculos por causa que não deram graças a Deus. Começaram a murmurar. Olha só, Deus ele tirou eles da prisão, né, do Egito, do poder de Faraó, conduziu eles e não faltou nada. A Bíblia diz que até as suas roupas, as suas sandálias não se acabavam. É um milagre. Constantemente, Israel no deserto, eles viam milagres, né? Eles estavam debaixo de milagres. Quando faltava comida, Deus mandava o maná. Quando eles enjoavam o maná, Deus mandava cordonizes. Quando faltava água, Moisés falava a rocha e a água saía da rocha. E mesmo assim, o povo, em determinada
em determinado lugar da caminhada, eles desejaram estar no Egito comendo das cebolas. Que coisa, irmão, ser crente é difícil, né? E agradecer por tudo que Deus tem, até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, também é muito difícil, mas isso é uma coisa que todos nós devemos dar, graças a Deus. Continuando aqui, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, né? Ele pede a Deus para que Deus, né, através da leitura da sua carta, conceda aos leitores o espírito de sabedoria, né, de saber as coisas de Deus, e o outro de revelação. E há um ponto aqui, irmão, no pedido de Paulo, que é um ponto que a gente pode considerar que muitas pessoas estão usando desse ponto para crescer no reino de Deus, como é que eu posso dizer? Se promover, né? Muito bem. Se promover no reino de Deus, que é revelação, né? A pessoa pega, ela é contratada, vamos dizer assim, ela é contratada para trazer uma palavra à igreja, né? E isso daqui já fere um princípio, né? Dai de graça o que de graça recebeste. E eu não acho errado, só deixando um pouco mais claro aqui essa minha fala, para que ninguém me compreenda mal, uma pessoa ela receber algo, né, por estar ali fazendo. Mas o que eu acho errado, pastor, é a pessoa só ir se receber. Isso. Entendeu? Isso. Não, é a igreja pobrezinha, a gente não tem condições de pagar, a gente vai pagar. Não, só vou se tá aqui o cachê, é esse daqui. Até um testemunho de uma pessoa que ligou, né, para uma cantora aí, para ela vir cantar no congresso, e aí a cantora disse que ia, né? Não, aliás, ninguém nem conseguiu falar com a cantora, falou com a pessoa, o assessor, né? E ela disse que só iria por um cachê tanto, e ela tinha que se hospedar no hotel fulano e tal, e teria que ter nesse hotel 100 toalhas brancas, né? Para as suas necessidades. E aí a pessoa falou assim, não, então deixa ela aí mesmo, ninguém quer ela aqui não. Então, isso está acontecendo no reino de Deus. As pessoas só trazem uma palavra, só vêm para louvar a Deus, irmão. Louvar a Deus é um privilégio. Não é um trabalho, é um privilégio. Né? Certo que tem pessoas que ganham com isso, mas isso daqui é um privilégio, irmão. Ou a pessoa só vem trazer uma palavra se receber algo da parte do pastor da igreja, né? da liderança da igreja. Isso daqui, irmão, fere o princípio. De graça dais o que de graça recebeis. E as pessoas estão se promovendo através da revelação, né? Existem até ministrantes, vamos dizer assim, que eles estudam primeiro a igreja, né? Vai lá no Facebook da igreja, eles pegam lá os membros da igreja, entram nos status, conhecem onde mora, conhecem a vida, o cotidiano, conhecem os lugares. Aí tem uns que passam primeiro na garagem da igreja, no estacionamento, vê lá os carros dos irmãos, aí chega na igreja e começa a falar, né? Começa a falar daquilo que ele já sabe. E Deus, ele é imparcial. Por isso que Deus é imparcial, certo? Ele vai usar uma pessoa imparcialmente, tá bom? Então as pessoas estão usando, né, da revelação que não é dada por Deus, porque a revelação dada por Deus, ela acontece, ela é verídica e ela é imparcial para se graduar ministerialmente. E isso fere muitos princípios bíblicos, porque a revelação ela é dada por Deus quando Deus quer. Não tente usar o nome de Deus em vão, porque isso é pecado. Amém? Vamos adiante. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado. Primeira, Deus ele chamou, né? Ele tirou as pessoas. Nós estamos falando de esperança. Deus ele tirou as pessoas do lamaçal de pecado, como diz lá o Salmo, né? Tirou lá do charco de lodo e pôs sobre uma rocha, né? Ele colocou essas pessoas sobre uma rocha. Foi o que Jesus falou para Pedro, né? Quando Pedro disse quem ele era, né? Tu és
Jesus, o Filho de Deus vivo, e Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue, mas foi o Espírito e tudo. Eu também digo a você que você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Né? Nós estamos sobre a rocha. Foi isso que Deus fez pra gente. Mais um motivo de a gente ser grato. Né? Ele nos tirou do lamaçal de pecado e nos firmou sobre a rocha. B. A chamada, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Aí a B agora. A chamada, primeiro, ele nos resgatou, tirou do charco e botou sobre a rocha. B. A chamada, ela abrange serviço e santificação no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar em modo digno. Olha só, Deus, ele nos tirou, nos colocou na rocha, mas ele não nos deixou ociosos. Ele não nos deixou sem fazer nada. Ele nos deu alguns serviços, algumas coisas que nós deveríamos fazer para que a gente continuasse ali na posição em que Deus queria que estivesse, né? No centro da sua vontade. Se achar irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Então essas são algumas funções que um servo de Deus, uma serva de Deus, ela tem que estar operando, né? Ser irrepreensível, ou seja, se apartar do mal, né? Ser aquela pessoa que, como acreditar, né? Ninguém consiga segurar aqui. Claro que nós somos imperfeitos, irmãos. Somos imperfeitos. Mas de toda a nossa força, né? Como diz, né? Vamos amar a Deus de toda a nossa força, de tudo aquilo, né? Que a gente conseguir. A gente não dá brecha para o pecado. Dá brecha para que as pessoas nos apontem. Porque a Bíblia diz que nós somos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Ou seja, os olhos do mundo estão voltados para nós, igreja do Senhor. Viver em comunhão. Salmo 133. É isso? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a característica da igreja. Vamos parar de brigar uns com os outros, né? As redes sociais muitas vezes estão sendo usadas para isso, irmão. Não é para edificação. É para descobrir quem é o maior no reino de Deus. Ele já falou assim, ó, né? Quem quiser ser o maior, tem que ser o menor. Quem quiser ser o maior, que seja o menor, né? A mãe dos meninos lá chegou, ó, bota um, né? À esquerda e outro à direita. Não, isso daqui não compete a mim, não. Né? Isso daí é com o pai. Quem quiser ser o maior, seja o menor no reino de Deus. Então, essa é a verdade. Né? Então, isso é uma das evidências de que nós verdadeiramente somos igreja. Né? Nós temos entre nós. Nós temos comunhão uns com os outros e com os demais. Né? O outro, andar de um modo digno. Né? Tem até uma palavra que fala assim, um versículo, apartai-vos, se desviar de toda a aparência do mal. É mais ou menos isso que fala. Né? Se desviar de toda a aparência do mal. Andar de modo digno. Seja honesto naquilo que você faz. Né? Seja honesto nos seus negócios. Ande de uma maneira digna, que as pessoas olhem para você e falem assim, como falava com Eliseu, este verdadeiramente é um homem, um servo de Deus. Né? Então a gente deve ter essa característica, porque essa é uma característica de um servo e de uma serva do Senhor. O próximo tópico. A participação gloriosa, desculpa aí. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Está falando de salvação, né? Salvação. O servo e a serva de Deus, eles têm a convicção da sua salvação. 3. As riquezas da glória e da sua herança. Na oração, o apóstolo, ele pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória e da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses 1:12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, lá em Apocalipse 19, 7-9. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus
Mateus 25 e 34. As riquezas da glória da sua herança. Você sabia que o filho não tem uma herança que é dada, concedida pelo pai? Então nós temos essa herança, certo? Então olha aqui, ó, nós vamos desfrutar das bênçãos que foi preparada para nós, das riquezas que estão sendo feitas, né, que foram feitas para nós, né? E aí ele cita algumas aqui. Ele vai falar aqui, como por exemplo, ver a Cristo. Olha, irmão, que coisa gloriosa, né? A gente poder ver a Cristo como Ele é, né? Claro que quando nos cultos, né, a gente geralmente fala assim, a gente consegue ver Cristo, né? Consegue ver Deus pelos olhos da fé. Mas aqui nesse caso, a gente vai ver Ele como Ele é, né? Com os nossos olhos a gente vai conseguir enxergar a Jesus, né? A gente vai conseguir enxergar a grandeza da sua glória. E esse dia se dará quando soar a última trombeta. E é claro que nós esperamos Jesus ainda hoje, né? Como Paulo esperava naqueles tempos. Paulo já esperava Cristo vir arrebatar a igreja. E se nós esperamos hoje, e se ele não vir hoje, não vir amanhã, não vir há 40, 50 anos, se a gente estiver lá no caixão, né, dentro da sepultura, ela vai ter que se abrir para que a gente saia, né? Que coisa gloriosa. E outra coisa, se nós morrermos com Cristo, nós ressuscitaremos primeiro do que os que estarão vivos sobre esta terra. Nós teremos esse privilégio, porque nós somos primeiros, nós temos que ser primeiros, né, irmão? Então vale a pena desfrutar da herança da salvação. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós seremos os homens mais miseráveis sobre esta terra. Então é claro que Deus ele tem bênçãos para nós, né? Claro que nesta vida Deus ele tem muitas vezes como a felicidade, como um bom casamento, como uma boa família, bons filhos. Então tudo isso, um bom emprego, né? A maneira que Deus ele trata com cada um para que ele consiga dar aos seus o direito de sobreviver, né? Dar condições de comprar mantimentos, de comprar alimentos, de comprar aquilo que é necessário. Isso aqui tudo é bênção concedida por Deus, irmãos. Mas uma vez um homem de Deus chegou para Jesus e falou assim: Senhor, nós largamos tudo e te seguimos, o que nós ganharemos? E ele, ó, nessa vida 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Olha aí, irmão, então nós não temos nada a perder, né? A gente pode passar por alguns problemas, nós podemos passar por alguns momentos difíceis, como é o caso em que nós estamos vivendo agora, mas nós sabemos, irmãos, que nós somos um povo. Jesus é o nosso ajudador, Ele está conosco, né? Ele está conosco para nos guiar, Ele não nos deixa só, né? O Espírito Santo está conosco. Deus, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e é por isso que nós estamos alegres, porque nós sabemos que tudo que está acontecendo já estava escrito, e que tudo que está escrito há de acontecer, né? Então nós, ao abrir, no abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta, nós seremos revestidos de um novo corpo e subiremos e moraremos com Deus eternamente. Então essa é a maior esperança da igreja, a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Então que Deus nos abençoe e que você seja edificado através dessa lição. Eu já retorno o trabalho ao nosso irmão. Glória a Deus. Meus queridos, olha só, vamos só fazer um fechamento aqui desse primeiro ponto, nós vamos passar aqui para o irmão Eliezer também trazer o segundo ponto. Eu anotei algumas coisas aqui para fazer um resumo do primeiro ponto. Isso didaticamente vai te ajudar na compreensão, né? Foi bem elaborado o estudo que o irmão Diego trouxe, e a gente pudesse fazer um resumo do primeiro ponto, ação de graça e intercessão. Eu coloquei aqui só numa frase o seguinte, para você fixar mais aí, porque é importante quando a gente repete o conteúdo, isso ajuda a nossa mente a gravar mais a informação. Ele diz o seguinte, ó, ação de graça e intercessão, foi o primeiro ponto. O que foi que eu tirei de todo esse conteúdo? Paulo pediu a Deus espírito de sabedoria e revelação para que os irmãos compreendessem a chamada da herança e do poder de Deus. Olha só, chamada, a herança e o poder de Deus. Paulo ele pede a Deus em oração que Deus dê aos seus irmãos, Efésios, espírito de sabedoria e de revelação.
olha o foco dessa mensagem, irmão. Sabedoria e revelação. Já o Diego bem explanou aqui. Sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? Está lá em Salmo. Temor ao Senhor. Você quer ter sabedoria? Teme ao Senhor. Já começa a ter a sabedoria. E a revelação, essa palavra também ela é muito atual. O que é revelar? É tornar conhecido aquilo que está oculto. Literalmente tirar o véu de sobre. Revelar é isso, mostrar. E a Bíblia fala em Hebreus que Deus ele revelou toda a sua glória aos profetas lá no Antigo Testamento, aos seus servos, os profetas, e ao próprio Filho Jesus, que se revelou, ou seja, o centro da vontade de Deus, através da sua palavra. E o Diego bem explanou que a questão da revelação, que nada tem a ver com esse espírito de adivinhação, ou com essa forma de autopromoção que estamos aí vendo, que se baseiam muitas pessoas querendo usar dos dons espirituais que Paulo fala aos coríntios, e quer se autopromover através desses adivinhos, através do misticismo religioso. Você pode até perguntar, pastor, mas o senhor não acredita nos dons de revelação? Eu digo, creio. Deus nos usa nessa, irmãos. Ele nos dá a sua graça quando necessário, como foi bem dito pelo Diego. Não é eu querer revelar o irmão e chegar aqui e ficar tentando adivinhar o que acontece com a vida da pessoa. Para tentar a questão da revelação, com essa observação. Toda revelação dada por Deus tem que estar de acordo com as Escrituras. Toda. Não existe outra revelação. O que vier fora do que está nas Escrituras, a Bíblia diz que nós devemos rejeitar. É anátema, é maldição. Então, se você encontrar alguém que fica dizendo coisas que são relativas, ou seja, que está no senso comum, discorde disso, peça a Deus que lhe dê espírito de discernimento. Julgar se esses espíritos são ou não de Deus. Uma pessoa que chega para você, ou que está numa rede social, às vezes com 500, até 1000 pessoas assistindo, ele vai fazer um sorteio. Ele vai dizer assim, olha, aqui nesta live, aqui nesta programação, tem uma pessoa que está passando por um sério problema no seu casamento. Meu irmão, vamos brincar direito com as coisas. Você dizer que no meio de 1000 pessoas tem uma pessoa que está passando por um problema no relacionamento, então qual é a pessoa que não tem problema no relacionamento? É muito fácil acertar, né? Acerta de cheio. Aí a pessoa, por falta de conhecimento, vai lá e coloca um comentário, sou eu. Deus está me revelando. Meu irmão, vamos amadurecer um pouco mais, né? Aí ele chega lá, olha, Deus está me mostrando aqui, que aqui nessa live, tem uma pessoa que está passando por um problema financeiro. Só uma. Né, irmão? Aí Deus já está me mostrando que nessa live, que tem uma pessoa que está tendo inveja da tua vida. Só uma. Então, quando abre o senso para todas as pessoas se aproveitam dessas circunstâncias para dizer que Deus está mostrando. Mas tem um versículo que vai haver uma grande cobrança sobre esse aspecto, dessas pessoas que usam da palavra de Deus para extorquir, para enganar o rebanho do Senhor. Deus irá cobrar. Porque naquele dia vão dizer, Senhor, nós fizemos isso no teu nome, fizemos aquilo, pregamos a palavra, e ele vai dizer o que? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então, os irmãos amadureçam nesse sentido, que a palavra de revelação está aqui, a Bíblia. Ela é a maior revelação de Deus. Agora, o dom de revelação, que está lá nos dons espirituais, eles são dados aos santos para a edificação da igreja. Não é para a autopromoção. Ninguém se intitula profeta, que é revelador, ou que que fica usando como revelação. Não se intitule, porque Deus revela a quem Ele quer. A qualquer um dos pequeninos. Não precisa de um dogma, não precisa de algo especial para que Deus lhe revele algo. E Deus revela todos os dias a seus santos. Tá bom? Então essa era a palavra que eu queria trazer aqui para os irmãos. Quero passar aqui agora o segundo ponto para o nosso irmão Elias, trazer aqui, que é a excelência da grandeza e da força do poder divino. Elias. Muito bem, meus irmãos, vocês estão em casa. Antes de eu começar a ler aqui, eu queria fazer um pedido para os meus irmãos que estão em casa. Aproveite
compartilhe com alguém nesses trabalhos, tanto a escola bíblica como os cultos. Há quase uns 2 meses atrás, talvez você tivesse dizendo assim, não, eu não vou evangelizar porque eu não tenho tempo, mas hoje você está com tempo aí suficiente, né, para evangelizar. Esse evangelismo você pode fazer da sua casa mesmo, compartilhar com aquelas pessoas, com seus amigos que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Eles também estão com todo o tempo disponível para assistir, os irmãos que pregam, os irmãos que dão esse ensino da escola bíblica, né, que eles possam também entender e aprender o caminho que leva o homem ao céu, né, porque nós estamos no aprendizado, né, diretamente, todos os dias, cada dia nós estamos estudando um pouquinho o caminho que leva nós ao céu. Então tem muitas pessoas que são prontas ainda no povo de Deus, porque dizem que o povo de Deus se acha salvo. E nós se achamos salvos assim, porque nós lemos a palavra, nós acreditamos naquele que deu a vida por nós. Então nós fomos transformados, nós recebemos a bênção de Deus de sermos transformados em ser uma criatura de Deus, e hoje nós somos filhos de Deus, né, por adoção. Já estudamos as discussões passadas. Então nós somos filhos de Deus e também nós queremos, como Paulo se esforçou muito aqui nessas lições, para orar, para buscar a presença de Deus, para nos ensinar nessas coisas maravilhosas, nas suas cartas. Então nós devemos também fazer o mesmo que Paulo fazia, orar para aqueles que ainda não têm Jesus na sua vida, e orar para aqueles que possam cada vez mais buscar essa sabedoria que leva o homem ao céu. Nós não queremos o céu só para nós, o céu foi feito para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então isso que você possa compartilhar com as suas pessoas, com os seus amigos, para que eles possam também entender um pouquinho dessa palavra. Vamos lá, ler aqui o segundo ponto. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes, a sobreexcelente grandeza de seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Está lá no versículo 19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, grandeza objetiva, enaltece a magnitude do poder de Deus, que é tudo sobrepuja. O termo aqui traduzido por poder indica feitos miraculosos, que requerem força fora da medida. Está em Apocalipse, Atos 8 e 13. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente o poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança, né? Então, meus queridos amados, essa parte aqui que eu li aqui, coisas grandiosas tem para nós aprendermos e para nós passar para os nossos irmãos aqui nessa manhã. Então eu estava meditando sobre essas grandezas de Deus e essas heranças maravilhosas. Então eu estava meditando um pouquinho só naquela passagem muito conhecida do filho pródigo, né? O filho pródigo pegou a sua herança e saiu ali e gastou tudo. Aí vamos trazer essas heranças para a nossa vida espiritual, né? Se nós sairmos da presença de Deus, nós perdemos. Nós não gastemos essas coisas espirituais. Deus recebe tudo de volta, né? Ele recebe com a sua própria mão tudo de volta. Mas o que nós devemos se preocupar é que nunca vem acontecer na nossa vida. O salmista, naquela grande que ele estava passando, aquela grande tribulação na sua vida,
Então o que ele pediu a Deus foi que nunca retirasse dele o Espírito Santo da vida dele, né? Então isso, irmão, nós devemos ter muito cuidado. A palavra de Deus, irmão, é uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito de dizer que é um manual muito maravilhoso para o crente, né? Então nós, através desse filho pródigo, nós aprendemos que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que Deus nos deu, para que nós não venhamos estragar nem jogar fora, né? Então é preciso nós zelar por tudo que Deus nos deu. Cada dia, cada manhã, nós estamos zelando por tudo que Ele nos deu, né? A grandeza, a sabedoria de saber que, e a fé, né? Que teremos, que um dia nós vamos para aquele lugar que está preparado para nós, que o irmão Diego já falou. Nós temos essa grande vocação, essa grande fé, que um dia nós veremos a Jesus assim como Ele é, né? Hoje nós vemos só pelos olhos da fé, que Ele já falou, mas um dia nós veremos como Ele é. E como eu falei na audição passada, e sabemos que lá naquele grande dia, cada um vai receber uma pedrinha branca com o seu próprio nome, né? Que você vai saber, você vai ser mudado seu nome, né? Não, ali não vai ter confusão. Talvez você pense, não, lá vai pensar que fulano não vinha, mas fulano veio. Não, lá não vai ter essa confusão, porque quem subir para lá vai receber uma pedrinha branca com o seu nome, e só você e Deus sabem o seu nome naquele dia. Então lá não vai ter que fulano, pensei que você não vinha, pensei que, né? Então não, lá para você ver as coisas que Deus deixa bem claro, as coisas. Está lá em Apocalipse, né? Se não fala a memória, capítulo 2, versículo 17, que fala da pedrinha branca. Você pode conferir na sua Bíblia, capítulo 2 e 17, né? E você vai receber a pedrinha branca. Mas para você receber essa pedrinha branca, irmão, é preciso você estar na direção de Deus. Mas lá no trabalho, irmão, estar na direção de Deus, não. É você assistir a escolinha dominical, assistir as doutrinas, né? Orar, né? Que nem sempre os discípulos faziam. O nosso próprio Jesus, nosso Salvador, sempre deu exemplo, né? Nós estamos sempre orando, buscando a Deus, né? Aí, irmão, esses poderes maravilhosos, irmão, que tem sobre nós, irmão, é uma coisa tão gloriosa, irmão. Você estando com o Espírito Santo na sua vida, você não teme nada neste mundo, irmão. Teme não. Eu posso falar, eu estou falando aqui com a convicção que você não tem medo de nada aqui neste mundo. Irmão, mas você não tem medo de nada? Não, irmão. Nós não temos medo de nada, porque nós sabemos para onde é que nós vamos. Agora, nós não vamos tentar o nosso Senhor Deus, né? Nem o Senhor Jesus tentou o seu próprio Deus, né? Nós devemos estar na direção de Deus. Sabemos que ali tem um perigo para nós podemos desviar do mal, né? Na palavra de Deus diz, nós devemos se desviar do mal. Então, mas o poder, irmão, na vida dos crentes é maravilhoso, né? Porque nós sabemos, irmão, coisas gloriosas Deus tem feito para os seus. Quando tem uma pessoa que ele quer salvo naquele lugar, pode ter uma multidão pecadora, mas ele guarda aquela pessoa, assim como fez com Ló ali no Sodoma e Gomorra, assim como ele fez com Noé na época de Dilúvio. Diz, Noé, constrói aí uma arca para tu e tua família, né? Então eu creio, irmão, que ali foi uma grande zombação daquele povo, com aquele patriarca, fazendo aquela arca. E com certeza, muitos perguntavam para que ele queria aquilo. E ele com certeza dizia. E Deus deu o jeito que era para ele fazer. E eu lendo ali, um dia desse, eu estava sempre lendo. E ele mandou já fazer ela no primeiro, segundo e terceiro andar, né? E hoje já faz os prédios, e naquele tempo não tinha prédio nenhum. E Deus já sabia, primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Ali foi feita aquela arca para guardar a sua família e também os animais que ele ordenou, cada espécie, um casal, 2, né? Para trazer novamente a criação ao mundo. Então, irmão, é isso que nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro tópico, do segundo ponto, fala para nós. Nós devemos estar sempre com esse cuidado de buscarmos e estar sempre na presença de Deus para que nós não venhamos perder o alvo, que é a nossa salvação. Uma das coisas que acontece aí no mundo, mas nós estamos na direção de Deus, nós estamos sempre com Ele nos defendendo, então Ele está pronto para nos socorrer. Ele defende nós do que Ele quiser, né? Tudo está na sua vontade, né? Graças a Deus. Vamos aqui para o segundo ponto. A força do poder divino. Não, a força do poder é divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de enege, né? E também significa eficácia.
sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, vem do termo que traz a ideia de intensidade e, finalmente, que indica o poder inerente. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina. Opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis de força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. A terceira, sua elevação acima de todo o domínio. Então veja bem, irmão, aqui essa força do poder divino, né? Força grandiosa tem espiritual para esse assunto. E para nós, né, que estamos nessa manhã aqui, e para todos que estão em casa nos ouvindo, aqueles que são crentes em Jesus, tem de que um dia também vai se sentar à direita de Deus, vai ficar a presença de Deus ali, né, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através de Jesus, nós também vamos ter esse direito de estar com Ele ali, sentar à roda da mesa naquele dia, estar juntos com Ele, aleluia. É uma coisa muito gloriosa, irmão, nós estarmos na direita, na frente de Deus, de face a face, para juntos nós estarmos ali ceando naquela grande ceia que ele vai ser realizado, né? E a segunda aqui também, sua ascensão à direita de Deus. E a terceira, sua elevação acima de todo o domínio. Então nós estamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está à direita de Deus sobre todo o domínio, porque ele disse: tudo que pedi a meu Pai em nome de mim ali é realizado. Então nós devemos estar sempre nessa direção para que as nossas orações, as nossas petições chegue ao trono de Deus, né? E Jesus interceda por nós ali e está feito segundo a sua vontade. Graças a Deus. Nosso pastor Júnior está aqui para completar aqui. Glória a Deus. Olha só, meus irmãos, fazer aqui também mais um resumo do segundo ponto, onde o nosso irmão Eliezer expressou aqui, né, com habilidade esses 2 pontos. O segundo e o terceiro ponto, eles estão interligados. O segundo ponto, ele é uma preparação para o terceiro ponto. Quero que você guarde aqui as palavras-chave do segundo ponto, que eu também fiz um resumo breve. No ponto 2, ele vai falar do termo, sobre a excelente grandeza do seu poder. Esse termo, ele vai destacar, ele faz uma colocação de palavras que expressam ou tentam expressar, porque não tem palavra nenhuma que expresse a grandeza de Deus, mas ele vai usar esses 3 termos juntos para dizer do grande e da excelência desse poder. Ele bota sobre excelente, grandeza e poder. São 3 palavras que são fortes e expressivas. Então, Paulo ele usa esses 3 termos para mostrar que tudo isso é para a salvação do homem. Tudo isso desse termo, sobreexcelente, grandeza e poder. E eu anotei aqui, o que é ser sobreexcelente? É algo extraordinário, né? O que é grandeza? É a magnitude do poder. E o que é o próprio? Uma força miraculosa, fora da medida, ou seja, não é algo natural. Se nós pudéssemos traduzir o que Paulo falou sobre a excelente grandeza de poder, eu anotei aqui, para que o povo compreendesse o extraordinário magnitude do poder e força miraculosa de Deus. Está vendo, irmão? Então, tudo isso para quê? Ele estava pedindo que Deus mostrasse isso para o povo de Efésio, para que o povo conhecesse a grandeza de Deus. E o importante é que ele usa no segundo ponto, que esse é do primeiro, né, do segundo. E no segundo ponto, ele também vai usar 3 termos também que são fortes, que ele vai usar
operação, força e poder. Ele vai usar também, na operação da força do seu poder, não é isso? Então ele também usa mais 3 termos fortes. O que é a operação? Atividade. Operação é uma atividade, ou seja, quando você diz assim, a fábrica está em operação, o que ele está querendo dizer? Atividade. A fábrica está em atividade, não é assim? A polícia está numa operação, a polícia está aqui numa atividade. Então a operação é uma ação, uma atividade. Então ele quer que também que o povo entenda que o poder de Deus gera essa atividade, gera essa ação. A ação, ou seja, a operação da força. Força é intensidade. A força é algo que é intensivo. Se você chegar para aplicar uma força aqui, para afrouxar ou apertar um parafuso, você coloca uma intensidade. Não é assim? Se você só colocar aquela força assim pequena, aquele parafuso não vai soltar. O que você faz? Você intensifica a força. E aí você gera aquela ação para soltar aquele parafuso. Não é assim? E o poder, já está dizendo, o poder emana de Deus. Ele é o próprio poder. Então Paulo usa essas 2 expressões bem colocadas, que o irmão Eliezer trouxe aqui, com exemplos, para que Deus mostrasse e revelasse para os efésios, para que eles compreendessem isso aqui, ó, que foi dito aqui. Agora, o terceiro ponto, ele vai ser só a exemplificação desse poder e dessa força. Então o irmão Eliezer deu aqui a teoria dessa força, falando sobre a excelente grandeza do poder e da operação da força do poder. E agora no terceiro ponto eu quero esclarecer e trazer a conhecimento 3 exemplos do que é essa força, do que é esse poder. Vamos entrar no terceiro ponto? Terceiro ponto é o seguinte, nosso exemplo de exaltação. Olha só, irmãos, quando Paulo ora a Deus para que os efésios tivessem esses exemplos, ou tivessem a revelação desse poder, ele vai também no próprio texto, se você observar, lá no texto da leitura bíblica, você vai ver lá do versículo 20 até o 23, ele já está dando exemplos desse poder, dessa força que opera em Deus. E aqui nesse ponto 3, nós vamos ter o exemplo de Cristo, que nós também teremos benefícios. Do jeito que foi feito para Cristo, será feito para a igreja também, eu e você. Então vamos lá. Primeiro, nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam, ou seja, que comprovam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também para os crentes, ou seja, para a igreja. Então, nesses 3 pontos aqui que nós iremos ministrar, vai atestar que o poder de Deus que é mencionado, que foi mencionado desde o que o Diego passou, desde o que o Elias passou, aqui vai ser um resumo. Ele vai mostrar a grandeza desse poder que foi dado a Cristo e também será dado à igreja, aos crentes. Vamos lá, o primeiro. Qual é a primeira manifestação e exaltação desse poder? Cristo, as primícias do que dorme. Olha só. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como uma obra do poder de Deus Pai. Está lá em Atos 2:24, 3:26 e 17:31. E ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito primícias do que dorme. Está lá em 1 Coríntios 15, 20 e 22. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados também. 1 Tessalonicenses 4 e 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também para os salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente em seus sepulcros. Diego até falou sobre isso. Para reinarem com Cristo eternamente. Olha aqui, irmãos. Reflexão. O poder de Deus que ressuscitou a Cristo está disponível para a igreja também. Do primeiro cristão apóstolo que morreu, até o último que morrerá antes do arrebatamento. O poder de Deus que manifestou em Cristo está disponível para mim e para você também. Para nós sermos ressuscitados, porque Cristo é a primícia. O que é a primícia? Primeiros frutos. Se Cristo foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos para a salvação, aqueles que também morreram depois dele serão ressuscitados também. Quando será esse dia? No dia do arrebatamento. Porque a Bíblia fala em Tessalonicenses
que nós, de maneira nenhuma que estivermos vivos, precederemos os que dormem. Antes os que dormem, ou os que estão mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e em seguida quem estiver vivo será transformado. Então aqui já mostra que o poder que ressuscitou a Cristo vai ressuscitar a mim e a você também. Então já tome posse dessa palavra. Isso é herança, não é isso? Isso é benefício do que nós estamos estudando hoje. Então, se você hoje não é esclarecido sobre isso, você pode morrer tranquilo. Pastor, pode, porque a mesma esperança e o poder que ressuscitou a Cristo, ele vai ressuscitar a mim e a você. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Só fala isso quem tem sabedoria e iluminação dada por Deus, para saber que a morte, ela é o veículo, ela é só a passagem da vida secular, física, para a vida eterna. Então, nós sabemos que o próprio Senhor também diz que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, porque não pode fazer nada com a alma, não é isso? E também Paulo dizendo que quando nós deixarmos esse tabernáculo aqui, terrestre, isso esperando por nós na eternidade. Troca um tabernáculo por um edifício, é uma troca até boa, né, irmão? Graças a Deus. E só vai compreender isso quem tiver iluminação e revelação da palavra. E quem é que terá? Os eleitos que crerem no nome do Senhor Jesus, e a qual Paulo ora pedindo que Deus revele para eles esses mistérios, que só são revelados e conhecidos através do Espírito Santo. Então, meu filho, se você é o eleito de Deus, é o escolhido de Deus, já foi eleito, nasceu de novo, você tem o privilégio dessa revelação e dessa iluminação. É só pedir a Deus que Ele lhe dá e não lance em custo. Tá bom? Segundo ponto. Cristo é levado à direita de Deus. Então, a primeira benefício é a salvação através da ressurreição de Cristo. A segunda manifestação do poder de Deus é ter pegado Jesus, ressuscitado Ele e ter colocado Ele à direita de Deus. Isso já é outro ponto demonstrando o poder de Deus que está aqui. E aí vamos ver o que nos cabe agora. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Não foi prometido para Davi que o Messias, ou seja, o trono de Davi seria eterno? Não foi isso? Foi. Deus não disse a Abraão que a geração dele iria reinar eternamente? Foi cumprido isso na promessa de Jesus. Porque o trono de Davi eterno está cumprido em Jesus. Que Jesus é da linhagem de Davi pelo seu pai José. Então, a promessa messiânica foi cumprida em Cristo. Hoje Jesus está à direita de Deus Pai. Ele não está aqui fisicamente. Entenda isso. Jesus hoje, se você perguntar, onde está Jesus hoje? À destra de Deus. Ele foi elevado, porque lá quando ele estava subindo no monte, e já sendo assunto aos céus, a ascensão dele, que o irmão Eliezer falou, os discípulos estavam olhando para ele, e o anjo disseram assim, olha, varões galileus, por que vós estão tão admirados olhando para Jesus, sendo assunto aos céus? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vocês também virão ver ele descer, numa nuvem. Então hoje Jesus está à destra de Deus. Pastor, e como é que nós podemos vencer o pecado, o mundo, nesse jeito que estamos hoje, se Jesus está à destra de Deus? Porque ele disse, eu não deixarei vocês sozinhos. Eu vou mandar outro Consolador, para que esteja convosco durante 1 ano. Hein? Não foi só 1 ano, não? Não. Foi durante todo o tempo, até o fim, até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo de Deus hoje está conosco. E ele só vai sair da terra quando chegar o tempo do fim. Que ele levará a igreja. Do jeito que Jesus não foi subindo? Não foi assim que a Bíblia diz que ele foi subindo? Aqui não foi botado ele à destra de Deus? Da mesma maneira que Jesus foi subindo, nós também subiremos no arrebatamento. Quem é que vai conduzir esse processo? O Espírito Santo, a qual está selado desde a fundação do mundo. E é o Espírito Santo que vai fazer esse processo
de nos elevar até a presença de Deus. Então, do mesmo jeito que Jesus foi elevado até a destra de Deus, a igreja, o seu corpo, também será elevado. Quando vai ser isso? No arrebatamento. Então, vamos lá. O que me alegra mais, pastor, é saber e ter a certeza de aqueles que estão prontos, ninguém pode impedir, né, pastor? Essa subida gloriosa é muito maravilhosa. Ninguém pode impedir, porque o Espírito Santo está empenhado. Quando você pega algo emprestado, que você não tem como pagar ou como ir buscar naquele dia, o que você faz? Rapaz, olha, é o seguinte, eu não tenho dinheiro aqui para deixar, mas vou deixar esse relógio. Deixa esse relógio aí, que amanhã eu venho buscar essa mercadoria, para você saber que eu venho. E quando a gente faz isso num negócio que a gente faz aqui na terra, deixa algum penhor, algo de valor, que aquela pessoa possa acreditar que você voltará. Não é assim? Que foi o que Jesus fez? Deixou o Espírito Santo. Deixou o Espírito Santo empenhado aqui, ó. Eu vou para o Pai para vocês saberem que eu voltarei e não vou deixar vocês só abandonados. Glória a Deus. Eu vou deixar o meu Espírito, outro Consolador. E olha o valor que ele tem, o Espírito. Está empenhado com a gente aqui. Glória a Deus. Para nós já sentirmos alegria no coração, para nós sermos batizados com ele, para falar em outras línguas, para recebermos os dons espirituais, ou seja, a riqueza de Deus está conosco, que é o seu Espírito. E aí Jesus disse, você está lá com o Espírito empenhado, até que eu volte para vos buscar. Então ele deixou o Espírito empenhado conosco, para quando ele voltar, ele receber o seu penhor. E ele vai trazer a herança, ou seja, a igreja do Senhor Jesus. Tá bom? Então, continuando. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Olha aqui, irmãos, que coisa maravilhosa. E endorça a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então imagine que do jeito que Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Do jeito que ele foi elevado aos céus, nós também seremos elevados. Pode passar por aqui, filho. Pode vir por aqui. Do jeito que nós fomos levantados ao céu, ele foi levantado aos céus, nós também seremos levantados. Então, esse mesmo poder que foi operado em Jesus, será operado na igreja. É isso que Paulo está dizendo. Pai, ilumina a mente dos Efésios, abre o entendimento deles, dá sabedoria a eles, para que eles entendam que esse poder que foi manifestado em Cristo, meu Filho, será manifestado neles também. Porque Paulo já tinha essa ciência. Paulo já tinha essa iluminação na mente dele, que tudo que acontecer com Jesus, ia acontecer com ele também. E ele queria que aquele sentimento que ele tinha, os irmãos também tivessem. Olha só, irmãos. Ele orava para que Deus abrisse o entendimento da igreja, para que a igreja pudesse perceber que esse poder também se manifestava para eles. Essa é a oração. E agora para o terceiro e último ponto. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência. Nós já estudamos o que é eminência, certo? Eminência que é a autoridade, tá bom? Do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Olha aqui, irmãos. Por que a pessoa não se apropria disso? Primeiro, Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Se ele é a cabeça, nós somos o corpo, não é assim? Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E se a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça e tem todo o poderio, e está todo sobrenome, todo sobre o poder, ou seja, ele foi exaltado, não existe nenhum poder, nem no céu, nem na terra, maior do que o nome de Jesus. Não existe. A ele foi dado todo o poder. E se ele é a cabeça e a igreja é o corpo, nós somos um. Nós e Cristo, não é assim? Ele não é a cabeça? A igreja. Nós somos o corpo de Cristo e ele é a cabeça.
Nenhum poder pode prevalecer contra Cristo. E também não pode prevalecer contra a igreja, que somos o povo. É por isso que a gente não crê que um cristão autêntico ele possa ser endemoniado. Não tem como. Não tem como. Não tem como um demônio entrar em Cristo. Não tem. Porque nós somos o corpo de Cristo. Agora, enquanto você está ligado no corpo, Isso. você não tem, nenhum mal pode prevalecer contra a tua vida. Agora, se você se desligar do corpo, aí o inimigo pode, de fato, se apropriar. Então, quando você vê um crente que se diz estar endemoniado, ele já estava cortado no corpo. Ele já tinha sido cortado. Não estava mais inserido no corpo. Porque quem está no corpo recebe o que vem da cabeça. Porque a nossa distribuição, irmão, celular, o nosso sistema nervoso central se chama cérebro. Onde é que está o cérebro? Na cabeça. Glória a Deus. O sistema nervoso central, o comando de todo o corpo vem da cabeça. Para me levantar o braço, para me apontar o dedo indicador, para me piscar, para me fazer qualquer movimento no meu corpo, o comando vem da cabeça. Tudo vem da cabeça. E a cabeça é Cristo. O corpo é a igreja, que faz o que Cristo manda fazer. Então, aqui na terra, o seu corpo, que é a igreja, terá o mesmo benefício. Se Cristo foi exaltado sobremaneira, a igreja também será exaltada sobremaneira, quando for arrebatado. E estiver agora a cabeça e o corpo, todos unificados. Então, a igreja vai também julgar as nações. Não é assim que a Bíblia diz? Os discípulos, que esses benefícios dessa herança cabe para nós a exemplo do que foi feito com Cristo. Então, 3 coisas foi feitas no poder em Cristo: ressuscitar dos mortos, elevar ele às alturas e botar a destra de Deus e dar a ele todo o poder. Esses 3 poderes, essas 3 manifestações também acontecerá com a igreja. Seremos ressuscitados, seremos levantados ou elevados ao céu, para dar a nós, a igreja, o poder que foi dado também com Cristo, para reinar sobre as nações. Então, os irmãos entendem por que é que precisamos ter iluminação, porque isso aqui nós estamos falando de uma mente iluminada, de sabedoria e de revelação. Por isso que precisamos ser iluminados e revelados. Então, chegamos aqui à conclusão. Eu quero ler aqui o subsídio teológico que tem na revista do professor, que eu achei muito interessante, e isso vai alimentar a tua vida espiritual também. Olha, observe. Não vai ter na revista do aluno, mas tem aqui no subsídio, eu achei interessante e vou ler para você. A ênfase do Novo Testamento recai mais na ressurreição do corpo do que naquilo que acontece imediatamente após a morte. A morte continua sendo uma inimiga, mas já não é para ser temida. Olha aqui, irmãos, que coisa linda, certo? Quais são os textos bíblicos que nos dão base para isso? 1 Coríntios 15, capítulo 55 ao 57, e Hebreus 2 e 5. Para o crente, eu vou dizer para o crente salvo, Hebreus 2 e 15. Hebreus 2 e 15. Para o crente salvo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ok? Isso significa que morrer é receber mais de Cristo. Olha aqui, irmãos. Que palavra! Está lá em Filipenses 1 e 21. Morrer não é perder. Morrer não é deixar a vida aqui para trás. Que tem gente que está se apegando à morte com isso. Morrer é deixar as coisas para trás. Deixou quem fica. Aqui, por esse esclarecimento aqui do comentarista, morrer é receber mais de Cristo. Vamos olhar por essa. Vem Cristo e morreu, ele não perdeu nada. Lucrou. Ele lucrou, ele ganhou mais de Cristo. Logo, morrer e estar com Cristo é muito melhor do que permanecer nesse corpo presente. Embora devamos ficar aqui, enquanto Deus nos considera que isso seja necessário. Paulo falou isso aos Filipenses. Ele diz, olha, morrer para mim e estar com Cristo é muito melhor do que permanecer aqui. Porém, se Deus julgar necessário que eu esteja aqui para lhe ajudar em alguma maneira, então, que se seja necessário, seja feita a vontade de Deus. E está dizendo assim, eu não vou tirar minha vida. Vou não. Eu vou ficar aqui até que Deus me permita. É por isso que eu não temo a morte, porque eu sei que no dia que ela chegar, é aquele dia que Deus preparou para mim. E quando esse dia chegar, eu não vou ter nada por perda, eu só vou ter ganho. Porque agora eu vou receber mais de Cristo. Sabe como é que ele consegue ter essa convicção, meus queridos? Pela iluminação da mente
sabedoria e revelação. Que foi o que ele pediu que Deus fizesse aos Efésios. Como é que ele conseguiu tudo isso? Eu vou no finalzinho aqui, eu vou dar só uma dicasinha, tá bom? Então, continuando aqui. Depois disso, a morte nos trará o repouso e a sensação das nossas labutas e sofrimentos. Ou seja, a morte vai botar um ponto final no nosso sofrimento. Pastor, é desse jeito. Nas nossas lutas, nas nossas labutas. Ou seja, vai cessar todo esse sofrimento. A morte vai dar um repouso. Para que esse repouso? Para que em seguida sejamos ressuscitados. Para receber essa herança que nos está preparada desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, meus queridos, nós teremos uma grande entrada na glória, né, com a nossa ressurreição. Embevecidos, ou seja, entusiasmados, admirados, extasiados, encantados com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Glória a Deus e aleluia. Meus queridos e amados irmãos, temos chegado ao final de mais uma maravilhosa lição. E eu quero dar só aqui um fechamento, né, nossos irmãos, sobre a iluminação. Paulo ora para que Deus ilumine a mente dos Efésios. E eu trouxe aqui um estudo breve, bem breve, só um resumo do que é iluminação. Primeiro, iluminação é quando a palavra entra no entendimento e dá a luz. Iluminação. Não existe iluminação se não for pela palavra. É a palavra que ilumina. Nem que ela diz, a palavra, Salmo 119. O Salmo 119 ele vai dar todo aquele salmo a respeito da palavra. Então você vai, se você quiser saber mais sobre iluminação, estude o Salmo 119. Ele é um salmo grande. É por isso que vai falar sobre iluminação. Salmo 119, versículo 130. Quando guardamos a palavra no coração, nós não pecamos contra Deus. Isso mais uma iluminação. Salmo 119, versículo 11. Os mandamentos nos tornam mais sábios que os nossos inimigos. Olha aqui, irmãos. Onde é que estão os mandamentos? Na palavra. Quando nós guardamos os mandamentos, meditamos neles, se você está em guerra e você medita na palavra, a palavra te torna mais sábio que os teus inimigos. Glória a Deus. É assim? Meditar nos testemunhos e na palavra nos torna mais entendidos que os nossos mestres. É por isso, meus queridos, que às vezes no teu trabalho, você é um servo de Deus fiel, temente a Deus, e examina as Escrituras, e guarda a palavra, e tem a mente iluminada. É por isso que lá no teu trabalho, quando o teu chefe imediato lá, e às vezes está perdido com um problema, não sabe como resolver, e você é subordinado, né, daquele encarregado, e você toma conhecimento daquele problema, aí Deus ilumina a tua mente e tu vai e dá uma solução para aquele problema. Mas não foi você que deu. Foi Deus que iluminou a tua mente, porque você é fiel a Ele e guarda a sua palavra. E aí você ajuda aquele superior, dando um conselho ou uma saída para aquele problema, e ele se apropria daquela saída, daquele problema, como se fosse dele e ele tivesse tido e bota para frente. Mas você, na humildade, não vai fazer questão por isso. Então vamos ver dentro da Bíblia. José ajudando Faraó, através da revelação. Não é assim? Daniel ajudando Nabucodonosor através da revelação. Então quando você medita na palavra, quando você guarda os mandamentos, quando você é iluminado por esta palavra, que você tem amor pela palavra, se alimenta dela, ela te torna mais sábios do que os teus superiores, e ela te torna mais entendido, mais do que os teus inimigos. Então é isso que precisamos fazer. Não é para a gente ficar achando que nós somos melhor do que os outros, mas é aquele que busca e guarda a palavra, que vem para a Bíblia, a mente dele abre. Deus ilumina, Ele coloca luz sobre a mente. E aí todo assunto que chega, Deus vai lá e dá um direcionamento. Porque a própria vai
faz isso na nossa mente, tá bom? Então eu trouxe essa palavrazinha aqui. Como é que eu faço, pastor, para me ter uma mente mais iluminada, para me poder ler a Bíblia e começar a entender? Vou dar um conselho aqui. Estude regularmente a palavra. Faça um estudo regular, ou seja, não pegue a palavra esporadicamente de veneta, mas tenha um hábito de estudar a Bíblia, de buscar a palavra regularmente. E a iluminação, ela tem um propósito que nos gera ação, tá bom? Então, que nós possamos aproveitar esses conselhos, essa lição maravilhosa, e peçamos a Deus iluminação para a nossa mente, porque a palavra, ela só é realmente interpretada através da iluminação. Sem iluminação, não tem como nós decifrarmos a palavra de Deus, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero agradecer a Deus, né, pela tua companhia, você que esteve conosco aqui. Vou passar a palavra para os professores para fazer os seus agradecimentos e em seguida estaremos orando. Bom dia. Agradeço aos irmãos por mais essa vez estar nos acompanhando nessa escola, né? Eu acredito que foi bastante edificante para a nossa vida, né? E peço que os irmãos continuem orando por nós, né? Continuem clamando a Deus e apresentando as nossas vidas em orações para que Deus ele possa continuar nos dando sabedoria, né? Nos dando força e coragem para buscar o conhecimento, para estar transmitindo aos irmãos na Escola Bíblica Dominical. E que Deus nos dê um ótimo dia, um ótimo domingo, domingo de paz, domingo de alegria, de tranquilidade e de meditação na palavra. Graças a Deus, eu também agradeço, meus queridos irmãos, em primeiro lugar a Deus, ter dado esse dia maravilhoso para nós, e também por você estar nos assistindo, essa palavra, esse ensinamento da parte de Deus, né? Eu quero te dizer, quero refrescar a sua memória, né? Que nós somos comparados, Jesus comparou nós com as ovelhas, né? Então as ovelhas têm que se alimentar, né? O pastor dá um bom alimento às ovelhas. Então eu creio que você se alimentou já de manhãzinha, essa merenda maravilhosa, espiritual. Então a ovelha ela tem que se alimentar, porque ele foi comparado como ovelha, e a ovelha é um animal ruminante. Então quando a ovelha para de ruminar, queridos, é porque ela está cheia, está sufocada, então ela está sem ruminar, então ela não quer saber mais de alimento, mas nunca deixe isso acontecer na sua vida, né? Nunca deixe se encher, rumine a palavra, rumine, né? E para você ter mais lugar para botar mais palavras, nunca enjoe a palavra de Deus, porque no momento que você enjoa, você para de remoer, aí você está doente e o pastor procura um medicamento e não vai acertar se não for da sua parte o seu esforço. Então eu creio que você já se alimentou, creio que você está ruminando maravilhosamente. Entenda isso que eu estou dizendo, que nós somos comparados com uma ovelha. Então a ovelha tem que se alimentar para que ela possa produzir, porque quem produz é as ovelhas para aumentar o rebanho. Então eu creio que você está ruminando, creio que você está saciando a sua fome espiritual com esses ensinamentos maravilhosos. Continue, e assim é o que eu agradeço, que você estando sadio, irmão, é uma bênção para nós todos que estamos na frente dos trabalhos, né? Então você estando alimentado, você estando sadio, então é uma bênção para nós, para que nós não podemos se preocupar com a sua vida espiritual. Que Deus abençoe. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus também pela tua companhia. Hoje foi uma lição maravilhosa, aprendemos bastante, né? Muito rica. A gente observa que as lições elas são muito profundas, a gente precisa, né, de um esforço para buscarmos o conhecimento, de trazermos aqui esse conteúdo maravilhoso. Então aproveita, eu lhe peço, compartilhe com as pessoas que você ama, leve esta lição, vai ser muito proveitosa para as vidas das pessoas que precisam desta manhã ou em outro momento também participar, tá bom? Então eu quero agradecer a Deus pela tua vida, quero convidar o irmão Elias para fazer esta oração e nós estaremos aqui concluindo esta lição, amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Deus amado, nesse momento nós estamos aqui nessa manhã te agradecendo, meu Pai, por esse trabalho que foi realizado em Teu nome, meu Pai. Grandes maravilhas, Senhor, eu creio que essa palavra vai fazer nas nossas vidas, meu Pai, na vida dos nossos irmãos, Pai, que estão nos assistindo, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão em casa, Pai. Senhor, Tu possa, Senhor, fazer de tudo, meu Pai. Glória a Deus. Para suportar, meu Pai, para que os Teus filhos suportem, Pai, todas essas coisas. Jesus. Pai, contra nós, meu Pai, e nós resistirmos, meu Pai.
Pai. Obrigado, porque nós Deus. estamos aqui, Senhor, com Teu Espírito Santo na nossa vida, meu Pai, que Tu possa, Senhor, Obrigado, cada dia mais, Senhor. meu Pai, esse Espírito Santo está nos fortalecendo, está nos direcionando os caminhos, meu Pai, nos ensinando. Abençoa, Pai, cada maravilhosamente, família meu que Pai. está no seu lado. Visita, Senhor, cada um que está em casa nessa manhã, meu Pai. Olha para aquele, Senhor, que está um pouco atribulado, meu Pai. Refrigera a sua alma, meu Pai. Jesus. Entra com providência nos lares, meu Pai. Aonde o inimigo, Senhor, está furioso, meu Pai. Mas com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, Senhor, ele não vai atingir nenhum dos Teus filhos, Pai. Abençoa maravilhosamente, Senhor, o nosso pastor que está na frente desse trabalho, Senhor. Glória a Deus. Usa maravilhosamente cada vez mais Teu filho, Pai. Dá direções, Senhor, que possa trazer edificação para o Teu povo. Pois tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor. Logo mais ao meio-dia temos um encontro marcado com a oração. E às 18 horas o culto em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, que Deus e Cristo vos abençoe.